Questão número 4, de coordenadas cartesianas, nos pergunta o comprimento da mediana definida neste triângulo que foi colocado em forma de pontos. Ponto A, B e C definiriam os vértices deste triângulo. Mas para começar a questão, seria interessante nós definirmos primeiramente o que é uma mediana. Dado um triângulo, nós podemos definir a mediana como sendo a junção de dois pontos. O primeiro ponto é um dos vértices do triângulo. Por isso que na questão é perguntado o comprimento da mediana AM. O ponto A é um dos vértices. O ponto M é o que define a mediana, a metade da medida do lado oposto ao vértice. Portanto, esta medida ela apresenta um tamanho que eu preciso pegar exatamente a metade. Então, nós temos aqui 3,5 cm. Então, nós temos que pegar aqui 1,5 mais 0,25. Então, por volta deste ponto aqui, 1,75, nós temos o ponto médio, que eu vou chamar de M. Esse ponto médio divide ao meio o segmento aqui definido. Portanto, essa seria a definição de mediana. Uma reta feita por dois pontos. Isso já é uma dica a respeito da pergunta. Como eu quero o comprimento da mediana, eu preciso determinar esses pontos. A equação que resolveria seria a distância de ponto a ponto. Mas antes disso, nós temos esse pequeno problema, que é o ponto médio. O ponto médio dos dois outros pontos, dos dois outros vértices aqui definidos, o ponto B e o ponto C. Portanto, para calcular a distância entre esses dois pontos A e M e responder à pergunta, primeiro eu quero determinar o ponto médio entre B e C. O ponto médio ele vai ser definido como x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Quem são os pontos que eu estou estudando? B e C. Portanto, eu vou trocar aqui os valores de x, 2 e 6 no lugar de x1 e x2. Tudo isso dividido por 2. E o y, menos 1, menos 3, somados, dividido por 2. Isso vai resultar no ponto médio. Esse ponto médio, portanto, será 8 dividido por 2, 4, menos 4 dividido por 2, menos 2. Esse é o ponto médio de B e C. Agora que nós temos o ponto médio, eu posso usar a definição de distância de ponto a ponto. A distância de ponto a ponto é dado pela raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, y1 menos y2 ao quadrado. Aqui, para facilitar a sua vida e impedir problemas matemáticos, eu recomendo muito você acopiar os pontos ao lado aqui. O ponto x1 eu vou tomar como sendo A, 3, 8, e o ponto 2, ou o ponto que define x2, y2, será o ponto médio, 4, menos 2. Assim, você não cairá em problemas de sinal, fazendo sempre o de cima menos o de baixo, para seguir a lógica x1 menos x2. Portanto, aqui já façamos já esse cálculo. 3 menos 4 resultará em menos 1. 8 menos menos 2. 8 menos menos 2 resulta em 10. E esses são os dois valores que eu preciso elevar ao quadrado. Agora vamos aplicar a definição para você conseguir compreender melhor o desenrolar matemático. x1 é 3, menos x2 é 4. Perceba que aqui coloco entre parênteses a substituição de x1 e x2. E tudo isso está ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. Quem são agora os números y1, 8, e y2, menos 2. Tudo isso ao quadrado dentro da raiz quadrada.
Perceba que esse detalhe ajuda muito no cálculo. 3 menos 4 resulta em menos 1 ao quadrado. E 8 menos 2 resulta em 10. 10 ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Resultado, a distância entre dois pontos será a raiz quadrada de 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado dando 1 e 10 ao quadrado dando 100. Portanto, a distância, essa mediana, ela vale a raiz de 101, sendo essa a resposta